Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Em virtude das ameaças de contágio do Covid-19, nós estamos gravando aqui da nossa casa para abençoar o povo da IPI Betel com um culto para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Então, nesse instante, eu quero de imediato já convidar você a orar comigo, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida, na nossa casa e por onde quer que passarmos, que o bom perfume do Senhor seja exalado para a glória e honra do nome dEle. Vamos orar. Pai, nós queremos Te agradecer, ó Deus, e louvar o Teu nome, porque em meio de todas as circunstâncias adversas, nós temos a oportunidade de glorificar e exaltar o Teu nome e saber, ó Deus, que debaixo das Tuas mãos estamos seguros e protegidos. Pai, a Tua graça é suficiente para nós, por isso nós Te louvamos, ó Deus, e clamamos para que esta noite seja uma noite abençoadora na vida dos Teus filhos, na vida daqueles, ó Pai, que ouvirão a Tua palavra, que de uma forma única e poderosa, Senhor, a Tua graça os alcance, gerando uma esperança viva no coração, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero de imediato convidar os irmãos a ler comigo o texto do Salmo 91, que diz: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés ao leãozinho e à serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, e saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Para a glória do Senhor, vamos adorar este Deus que é tão santo, tão puro, um Deus que verdadeiramente é digno da nossa adoração. Eu te convido a adorar conosco no nome do Senhor Jesus. Paz, queridos, vamos adorar o Senhor juntos nesta tarde de domingo. Chance de crescer um pouco mais.
Senhor disse que um dia todo joelho há de se dobrar diante do Senhor e toda língua há de confessar o seu nome. A letra dessa canção que nós queremos cantar, ele diz que mesmo nós, sendo pó, mesmo sendo insignificantes, tão pequenos, o Senhor nos ama e o Senhor quer ouvir a nossa adoração e quer ouvir o louvor que sai dos nossos lábios. Vamos continuar celebrando e adorando o nome dele. Glória ao Senhor. Toda honra, todo louvor, toda adoração seja ao teu nome, porque tu és o nosso Deus, um Deus santo que está junto conosco o tempo todo, um Deus que é digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Derrama a tua graça, Senhor, sobre a palavra que será ministrada nesta noite, que o Senhor ministre o coração dos teus filhos, que o Senhor possa falar conosco poderosamente e que todos nós sejamos confortados e consolados pelo teu Espírito Santo. Fica com cada um de nós e receba o louvor dos teus filhos, a adoração e a rendição dos nossos corações. Nós fazemos no nome de Jesus. Amém. 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 Conforme orientações da Igreja Nacional, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e também conforme as recomendações das nossas autoridades sanitárias do município aqui de Campo Grande, hoje, 22 de março de 2020, o nosso culto online transmitido diretamente aqui da nossa casa para os nossos membros tão amados, tão queridos, que faz uma falta gigante na nossa vida. A bem da verdade, eu queria estar com vocês nesta noite
para abençoar, dar um abraço acolchado, como é de costume da nossa igreja. Mas infelizmente, em virtude das ameaças que sofremos de contágio por causa desse vírus, nós, atendendo a essas recomendações, decidimos manter distâncias um do outro, mas aguardando com ansiedade o momento do reencontro, onde celebraremos a nossa comunhão em Cristo Jesus e para a glória dele. E nessa noite nós vamos meditar num texto da carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso de número 35. Eu quero te convidar para que juntos efetuamos a leitura desse texto, carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 35 em diante. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Queridos, falar de fé é verdadeiramente um desafio no nosso tempo, no nosso dia a dia. Viver pela fé é encarar as dificuldades da nossa vida, do nosso momento em que enfrentamos, sempre pautado numa entrega constante diante do Senhor nosso Deus. O livro de Hebreus, o autor desta carta, ele fala de fé do início ao fim, sempre pontuando um grande despertar na vida dos seus ouvintes. É importante dizer que em toda a Bíblia ele é o único que traz uma definição clara do conceito fé. No capítulo 11, ele diz que fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E é exatamente isso, uma definição clara e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, ele aponta categoricamente a existência de algo que vai além da nossa visão, além daquilo que nós estamos experimentando com os nossos olhos, com as nossas mãos, diante de tudo aquilo que tocamos. Mas falar de fé também é compreender que ele mesmo diz que no capítulo 11, no verso 3, que pela fé entendemos que o universo, toda a criação existiu a partir da palavra de Deus, de uma existência onde o Senhor ordenou e tudo foi criado. Como observamos lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, onde ele diz: e haja luz, e houve luz, e a partir de então todas as coisas foram criadas. É dentro desta ótica que nós caminharemos nesta noite, sempre entendendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, fundamentado na palavra, nós vamos extrair princípios verdadeiros que vão nortear a nossa vida e trazer paz ao nosso coração. Quando a gente fala de fé, é importante lembrar que esta palavra é mencionada 232 vezes no Novo Testamento. Paulo aborda ela em vários aspectos na sua carta aos Romanos, capítulo 1, verso 17, nos Gálatas, capítulo 3, verso 11, e Tiago, ele trabalha um contraponto entre a fé e as obras. Mas é sempre bom a gente pontuar a carta aos Hebreus, que ele fala de uma não desistência, não retroceder na fé, mas continuar bem firmado. E quando o autor de Hebreus faz menção desse texto, ele está fazendo referência do profeta Abacuque, no capítulo 2, verso 4, quando Abacuque usa a mesma expressão: o justo viverá pela fé. Abacuque mencionava naquela ocasião a invasão dos caldeus, e ele dizia que aquele que confiasse no Senhor, aquele que permanecesse firme no Senhor, seria salvo. E esta é a dimensão. Então nós precisamos entender o que isso representa para nós neste tempo. Abacuque usa uma expressão hebraica para falar da situação, do significado da palavra fé. A palavra fé no hebraico é emuná. Já o autor de Hebreus, quando usa essa mesma expressão, o justo viverá pela fé, trazendo para o grego, a palavra grega é pistis, que significa verdadeiramente confiabilidade, firmeza constante, firmeza permanente. E nós precisamos atentar para esta realidade da nossa vida, uma vida que
firmada em Deus, confiada exclusivamente no Senhor, pode avançar e alcançar caminhos outrora nunca vividos para a glória do Senhor nosso Deus. Mas é difícil viver pela fé. É difícil viver pela fé porque é acreditar no incrível, é tocar no intocável, é verdadeiramente esperar aquilo que o homem nunca viu, nunca sentiu, nunca tocou. Isso é verdadeiramente a fé. Por isso que a gente precisa viver esse desafio constantemente, sempre olhando para o Senhor e confiado nele, esperando uma ação dele na nossa vida. A fé é o alimento indispensável para a nossa vida com Deus constantemente. É algo que faz parte dos servos do Senhor, aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, porque a Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé. É exatamente isso. A fé é a mola propulsora que nos impede de voltar. Por isso que a palavra bíblica dos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas somos entretanto da fé. É a fé que nos impede de voltar às velhas práticas. A fé nos impede de retroceder. E ela nos impulsiona a fazer a vontade do Senhor e caminhar plenamente com Ele e ser agradável na sua presença. Porque ninguém sai do Egito e vai direto para a terra prometida. Todos nós, ao sair do Egito de um modo figurado, nós passamos pelo deserto. E enfrentar deserto nós encaramos fé, precisamos de fé, indispensavelmente. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesta noite me permita trazer algumas reflexões sobre como é viver pela fé. E a primeira reflexão que eu destaco: viver pela fé é confiar exclusivamente em Deus. Confiar exclusivamente em Deus. O autor de Hebreus diz: e não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Ou seja, nós somos desafiados a confiar no Senhor, a nos entregarmos a Ele, saber que Ele tem o controle de tudo, em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Tem um ditado que diz que em tempos de mares calmos, todo navio tem um bom capitão. Confiar em Deus quando tudo está tranquilo. Confiar em Deus com a despensa cheia, a geladeira farta, a casa com saúde. Não existe verdadeiramente nada que vai além daquilo que a gente imagina. Agora, quando a gente entende que confiar no Senhor é superar as dificuldades, é encarar os desafios do dia a dia, mas sem fugir da fé, sem retroceder em hipótese alguma. É por isso que o salmista no Salmo 37, verso 5, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O grande desafio é entregar, mas a essência do verso está em confiar no Senhor. Muitas vezes nós entregamos, mas não confiamos. E aí o que ocorre conosco? Nós retrocedemos diante dos desafios e lutas que enfrentamos pela frente. Por isso, nós precisamos confiar no Senhor. Existia um rei da história de Israel, um rei chamado Ezequias. Está lá no segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 5. E no momento crítico da sua vida, a palavra bíblica diz que esse homem confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Essa é a grande realidade. É confiar no Senhor de tal maneira que o nosso coração encontre paz, que sejamos renovados na palavra do Senhor, confiado exclusivamente nele, crendo que nele tudo é possível. Por isso essa confiança, como também fez o rei Josafá segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 12, a palavra diz que Josafá, quando estava sendo atacado o seu reino, ele se levanta e ora ao Senhor, e ele diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa tão grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. É confiar no Senhor, é saber que existem problemas maiores do que nós, existem enfermidades incuráveis, existem ameaças por todos os lados, e vivermos neste tempo, especialmente neste contexto de coronavírus, é colocar a nossa vida nas mãos do Senhor e confiar exclusivamente nele. Ele é o Deus do livramento, Ele é o Deus da cura, Ele é o Deus que pode nos suster, nos conduzir e verdadeiramente ter sobre nós a Tua graça. Por isso que no nome de Jesus, queridos, viver pela fé é viver uma vida confiada, uma vida descansada. A palavra bíblica do Salmo 46 diz que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. É esta verdade que nós precisamos ter sempre conosco, entender que há um Deus que nos defende, que há um Deus que se levanta em nosso favor, que há um Deus cuja graça vai além da nossa imaginação e entendimento. É por isso que o próprio Senhor Jesus disse lá em Mateus 11, 28 a 30, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Este é o nosso Deus que nos convida a confiar, a nos entregar e saber que Ele tem a solução para o nosso problema. Viver pela fé é viver uma vida de entrega, de confiança, exclusivamente no Senhor, porque é dele que vem a nossa redenção e é dele que vem a cura que a gente tanto precisa para a nossa nação nesse tempo. Nação brasileira, volte-se ao Senhor. IPI Betel, volte-se ao Senhor. Campo Grande, volte-se ao Senhor. É exatamente isso que nós precisamos viver neste tempo, e não apenas no tempo de crise, mas entender que o Senhor é digno da nossa confiança em todas as circunstâncias. Por isso, viver pela fé é confiar exclusivamente em Deus. A segunda reflexão que eu destaco: viver pela fé é perseverar, independente das circunstâncias. É perseverar. O autor da carta aos Hebreus diz com efeito: tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. É exatamente isso. No verso 35, ele fala que há galardão para aqueles que confiam. Mas aqueles que perseveram alcançam a promessa. Galardão e promessa são semelhantes dentro desse contexto, porque está falando de um prêmio, de algo que receberemos. Mas aqueles que perseveram, que vão desfrutar desta verdade. É por isso que esta palavra é tão séria, que o Senhor Jesus enfatizou várias vezes. No sermão profético, lá em Mateus 24, verso 13, ele diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não pode haver na nossa biografia desistência. Nós não somos daqueles que retrocedem. Somos da perseverança, daqueles que avançam em busca da conquista. Por isso que avancemos sempre confiado no Senhor nosso Deus. E o Senhor Jesus afirma esta mesma verdade em Mateus 10, 22, em Marcos 3, 13, sempre falando de uma expectativa viva, porque permanecer no Senhor é perseverar. Perseverar é suportar, é aguentar mais tempo, é nunca desistir da luta. A palavra bíblica, aliás, o hino nacional brasileiro diz que os filhos teus não fogem à luta. É esta a verdade. A nação inteira está sendo atacada. Vamos perseverar, não vamos desistir, não vamos fugir da luta. Pelo contrário, como lutar num tempo como esse? É nos manter no isolamento dentro da nossa casa, para que esta praga não nos alcance. Quando a gente olha para alguns episódios bíblicos, nós percebemos que lá na morte dos primogênitos do Egito, os que foram atacados foram os que saíram das suas casas, mas aqueles que permaneceram dentro dela foram guardados. Então, dentro desse princípio, mantenha-se no isolamento, mas perseverante no Senhor, crendo que esta é a razão pela qual o Senhor nos chamou, para obedecermos os princípios da autoridade e entendermos que na nossa perseverança alcançaremos sim a vida eterna. Lucas, quando escreve seu Evangelho, capítulo 21, verso 19, ele diz que é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E é isso.
isso, precisamos perseverar, não importa as circunstâncias adversas, não importa as ameaças que batem à nossa porta, não importa os problemas dentro de casa, fora de casa, não importa os problemas financeiros, as enfermidades, as pragas que são ameaças constantemente, nós temos que perseverar. Persevere, meu irmão, não desista, não desista. Quando a gente olha João, naquele momento de dificuldade, escrevendo o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, lá na ilha de Patmos, exilado, perseguido, maltratado, ele traz a seguinte expressão: aquele que perseverar até o fim será salvo. Fazendo menção da palavra de Jesus, ele usa a expressão dizendo em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É perseverar, é não importar as circunstâncias, as ameaças da vida, mas continuar bem firmado no Senhor e para a glória dele, sempre diante do Senhor, até a morte, até a morte. Que não haja desistência na tua vida, que não haja retrocesso na sua história, que não haja verdadeiramente projetos e sonhos frustrados pela desistência, mas que você se levante hoje em nome do Senhor Jesus e seja ministrado pelo Espírito de poder. A palavra bíblica diz que nós não recebemos espírito de covardia, mas Espírito de poder. Por isso avancemos nesse poder, avancemos nesta perseverança, crendo que na nossa dianteira está o Senhor, o Todo-Poderoso, Deus glorioso, aquele que abriu o Mar Vermelho e nos convida a caminhar com Ele deserto adentro, mas perseverando em cada batalha, em cada luta, em cada dificuldade, contra todas as ameaças contra o povo de Deus, bem firmados, prontos diante do Senhor, olhando para Ele, sempre para Ele, porque é dele que vem a nossa vitória. Fazendo menção deste texto de deserto, nós entendemos na perspectiva de dois homens, Josué e Caleb. Quando todos desistiram, Josué e Caleb perseveraram em seguir ao Senhor, e esta perseverança lhes garantiu a entrada na terra prometida. Todos morreram no deserto, mas esses dois homens, através da perseverança, chegaram lá, desfrutaram da terra que mana leite e mel, provaram das novidades da terra, do fruto da terra. Esta é a verdade. Perseveremos em todo o tempo, não importa as circunstâncias, não importa as coisas contrárias que vêm contra nós, é tomar para nós aquela palavra que o Senhor Jesus endereçou ao coração de Jairo: não temas, crê somente. É esta verdade que nós precisamos crer, ter dentro de nós uma perseverança viva, uma esperança que nos leva para além das perspectivas humanas, acreditando que no Senhor nós podemos ser mais que vencedores. Persevere, no nome do Senhor Jesus, por mais difícil que seja, persevere. Jesus é conosco em todo o tempo. Terceira reflexão que eu destaco: pela fé. Aliás, viver pela fé é ter convicção de que a promessa se cumprirá. Ter convicção de que a promessa se cumprirá. Quando a gente olha o texto de Hebreus ainda, o autor diz: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. O autor está dizendo que aquele que fez a promessa vai vir e vai cumprir. Deus é fiel em tudo que disse. Quando a gente olha para o livro de Números, capítulo 23, nós encontramos uma expressão: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura prometeria e não cumpriria? Não, o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é verdadeiramente aquele que nos dá a possibilidade de crer e esperar confiadamente nele. Por isso que o autor define que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é entender, ter esta convicção, a certeza, a firme convicção de que ainda que eu não estou vendo, ela existe e se cumprirá. Porque o nosso Deus é aquele que tem o poder de chamar à existência aquilo que ainda não existe. Assim como Jó no capítulo 19, verso 25, por mais que ele olhasse para si mesmo, ele só enxergava feridas,
a morte rondando o seu corpo, todas as dificuldades, dores por todo o corpo, mas ainda assim ele olha para o futuro com uma grande perspectiva e enxergando a promessa quando ele diz: porque eu bem sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa é a verdade, é crer, é confiar, é esperar plenamente no Senhor nosso Deus, é olhar para além das dificuldades, bem confiados, entregues nas mãos do Senhor. Dentro desta mesma ótica a gente vê o apóstolo Paulo escrevendo a sua carta aos Romanos, no capítulo 8, verso 38 e 39, onde ele diz: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o que a palavra bíblica diz: porque eu estou bem certo. Esta é a verdade, é uma certeza, é uma convicção, queridos. Não importa as ameaças, não importa as circunstâncias que vivemos, tenha certeza, tenha convicção. Maior e mais poderoso é o nosso Deus do que todas as coisas. E dentro desta ótica ainda Paulo escreve aos Filipenses dizendo: eu estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra há de concluir para a glória do Senhor nosso Deus. Esta é verdade. Entenda o Senhor, Ele está pronto, Ele começou e Ele vai levar a bom termo esta obra. Por isso que Paulo diz: eu estou plenamente certo. Você tem certeza da sua vida? Você tem certeza das suas decisões? Você tem certeza do caminho que você está trilhando? Precisamos ter esta convicção, porque viver pela fé é ter convicção de que a promessa se cumprirá para a glória do Senhor nosso Deus. E Paulo ainda, quando escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2, ele diz: porque eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Ou seja, Deus verdadeiramente é poderoso para nos guardar, nos abençoar e fazer cumprir a sua promessa na nossa vida. Queridos, quando eu olho para essa dimensão de convicção, de certeza, eu não posso deixar de mencionar o rei Davi, que no Salmo 23, um dos textos mais conhecidos das Escrituras, Davi menciona lá no Salmo 23, no verso 6, quando ele diz: porque certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei para todo sempre na casa do Senhor. Queridos, é ter essa certeza que todos os dias bondade e misericórdia do Senhor repousam sobre nós. Todos os dias, não é um dia sim, um dia não, não é pela manhã e atardecer não, são todos os dias, ininterruptamente, bondade e misericórdia, convicção, certeza, algo profundo no coração, que vai além daquilo que os nossos olhos contemplam. Verdadeiramente entenda, viver pela fé é ter convicção de que as promessas de Deus se cumprirão, porque aquele que vem virá e não tardará. Ele é fiel no que prometeu e nos dará graça de desfrutarmos da sua promessa, de uma salvação eterna, de a redenção plena, onde estaremos para sempre com o Senhor. Isto na eternidade, e aqui neste mundo Ele não nos esqueceu. A palavra bíblica diz: eis que estou convosco todos os dias. Ele prometeu, e dia após dia Ele caminha conosco ao nosso lado, nos abençoando, nos levando a desfrutar da sua grandeza, da paz que excede o entendimento e do seu poder, que é o poder que nos livra de todo o mal. Por isso entenda verdadeiramente essa palavra bíblica: viver a fé, viver pela fé, é ter convicção de que a promessa se cumprirá. Amém? E por fim, querido, me permita nesta noite ainda ter uma última reflexão. Viver pela fé é enxergar além das aparências. É enxergar além das aparências. A palavra bíblica deixa bem claro: todavia o justo viverá pela fé. Se é pela fé, não é por vista. Por isso que o autor deixa bem claro: e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Porque nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição.
Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Dentro desta ótica, queridos, é importante a gente trazer a memória e lembrar como a gente é. A gente precisa agir, mas para a gente agir, a gente quer ter certeza, a gente quer ter convicção, a gente vai pela emoção, a gente vai pelo toque, pela visão. A gente precisa vivenciar tudo isso primeiro antes de decidir. Já quando a gente contempla aquilo que a Bíblia diz, a palavra bíblica Paulo escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz que, visto que nós andamos por fé e não por aquilo que vemos, ou seja, não podemos viver uma vida agradável diante do Senhor se a nossa esperança se limita apenas a este mundo. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, ele diz que a nossa esperança se limita a esta vida, a este mundo, somos os mais terríveis dos homens. Às vezes, nesta noite, você está contemplando o mundo e simplesmente este mundo, com todas as suas tragédias, está roubando a sua esperança. Às vezes você olha para a sua casa, para a sua família e você não consegue enxergar nada de bom, porque os problemas estão verdadeiramente destruindo algo de Deus no seu coração. Às vezes você olha para o seu trabalho sem nenhuma perspectiva, para a sua profissão sem nenhuma perspectiva. Quando você tenta mirar o futuro, ainda assim você descobre que o futuro é incerto, e isso verdadeiramente traz um grande conflito interno. Por isso que nós somos desafiados a enxergar além da aparência, além daquilo que os nossos olhos contemplam. O povo de Israel, várias vezes, por entender que Deus não é aquele que se mostra, é um Deus invisível, várias vezes eles se desviaram desse projeto por buscar outros deuses que tinham mão, mas que não apalpavam, tinham olhos, mas que não viam. Este é o Deus daqueles que estão perecendo. Mas o nosso Deus vivo é um Deus que se deixa ver, é um Deus que se deixa reconhecer pela revelação. Por isso tenha olhos abertos para enxergar além da perspectiva humana, enxergar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que verdadeiramente vai além daquilo que nós conseguimos ver com os olhos naturais. Abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Paulo escreve a sua carta aos Efésios, no capítulo 1, ele ora dizendo: para que iluminados os olhos do vosso coração, para que entendeis, para que possamos entender qual a grandeza do poder, os atributos que temos no Senhor, a grandeza do nosso Deus, ou seja, é do coração, não são com os olhos humanos, mas algo do Espírito revelado dentro de nós, que nos permita entender, ver e compreender a grandeza do Senhor, nosso Deus. Neste tempo, nessas dificuldades que nós estamos enfrentando, até onde os seus olhos enxergam? Até onde as dificuldades desta vida têm bloqueado a sua ação? Você precisa ir além das aparências, ir além daquilo que os seus olhos contemplam. Eu olho atentamente para a palavra bíblica de Agar no deserto. Quando Abraão despede Agar, Agar vai para o deserto com seu filho Ismael. E lá acabou a água, acabou o pão, e ela abandonou o seu filho para que ele morresse, porque não tinha mais recurso algum. E a palavra bíblica diz que o menino chorou, Deus ouviu o choro do menino e socorreu Agar. Mas como foi o socorro de Deus? Deus lhe mostrou a Agar um poço. Ou seja, o poço estava lá, mas Agar não estava vendo, Agar só enxergava deserto. Verdadeiramente na nossa vida muitas vezes são assim, nós estamos presos ao problema, presos às circunstâncias, presos àquilo que é contrário à nossa vida, e esquecemos de enxergar quem é o nosso Deus, aquele que pode todas as coisas, o Deus que abre o mar vermelho, o Deus que traz maná todo dia, o Deus que não importa as dificuldades, ele vem ao nosso encontro. Os discípulos olhando para a tempestade e Jesus caminhando sobre ela. Esta é a verdade bíblica. Por isso vá além. Eu desafio você neste tempo de crise a ir além da crise, a colocar os olhos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus, ainda no capítulo 12,
Já encerrando este tópico, o autor de Hebreus, no capítulo 11, ele trabalha toda a galeria de heróis da fé. Ele vai falando de cada um, de Noé, de Abraão, e vai trazendo um rol daqueles que venceram pela fé, por enxergar além das aparências, além das dificuldades, além dos temores, além das guerras e dos inimigos, além das pragas que eram constantes no meio do povo de Deus. Mas a gente consegue ver no capítulo 12, o autor dizendo: visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, deixando para trás todo o peso e todo o embaraço e todo o pecado que tenazmente nos assedia, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Queridos, é hora de nos desvincularmos daquilo que nos prende, é hora de deixarmos para trás a nossa história de pecado, de dificuldade, de problemas, de ameaças, e colocarmos os nossos olhos no Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Firmemos nele e avancemos em direção a ele, para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso, vivam pela fé, sejam desafiados a viver pela fé todos os dias da sua vida, sejam desafiados a encarar a vida com outros olhos, mas de alguém que confia em Deus e avança no nome do Senhor Jesus. E eu quero fechar esta palavra, concluir esta palavra, fazendo menção ainda do texto da carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 6, onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o apóstolo João, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 5, verso 4, ele disse: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tenhamos fé. Despertemo-nos para uma fé viva, despertemo-nos para algo novo, criado em Cristo Jesus, derramado sobre a nossa vida pelo Espírito, que verdadeiramente nos faz ir além daquilo que temos visto e enxergado. É por isso que a justiça de Deus se renova de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, diz a palavra do Senhor. E Paulo, já no final da sua vida, ele escreve a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 4, verso 7, quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Por isso, meu amado irmão, minha irmã querida, guarde a fé, viva pela fé, celebre a fé, nunca verdadeiramente desista, no nome do Senhor Jesus, porque a minha palavra é para a sua vida, assim como o autor de Hebreus ministra a minha vida nesta noite. O justo viverá pela fé, e se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma, diz o Senhor. Mas nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesta hora. Eu te convido a curvar a sua cabeça comigo e oremos ao Senhor. Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra viva, pelo teu Espírito que é poderoso. Olha para nós, ó Deus, nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Estende a tua mão, ó Deus, sobre a tua igreja. Estende a tua mão sobre a nação brasileira. Estende a tua mão, ó Pai, sobre toda a humanidade. E poupa-nos, ó Deus, deste vírus maligno para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus. A tua graça é curadora, a tua graça é providencial, a tua graça, Senhor, verdadeiramente vai além da perspectiva humana. Por isso, ó Deus, nós clamamos pela tua assistência, dá-nos a tua bênção e livra deste mal para a glória do Senhor. Cuida do teu povo, cuida das famílias, cuida dos idosos, ó Pai. Coloca a tua mão sobre a vida deles e que o sangue de Jesus possa trazer uma blindagem perfeita para a vida do teu povo e para aqueles que te temem, porque pela fé não retrocederemos, mas avançaremos para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado. Dá-nos a tua bênção e nos enriquece nesta semana, para que em todo tempo sejamos povo bendito do Senhor, povo bem-aventurado, para a glória exclusiva do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Recebam a bênção, queridos, no nome do Senhor Jesus.
que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação, a vida, a unção do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós e sobre vós permaneça hoje eternamente. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Amém. Terminando o nosso culto desta noite, nós queremos cantar ainda mais uma canção e no final teremos um momento de oração. E eu quero te convidar a cantar conosco esta canção e na sequência também orar com a gente. Vamos cantar essa canção. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. A tua bondade repousa sobre nós. E debaixo da tua boa e poderosa mão, ó Pai, estamos completamente supridos, seguros, protegidos no teu nome. Obrigado, ó Deus, pela nossa casa. Obrigado pela família dos meus irmãos. Obrigado pela casa deles, pelo sustento diário. Pai Santo, que de uma forma poderosa a tua graça possa assisti-los em todas as circunstâncias e que eles se sintam, ó Pai, totalmente supridos no Senhor para a glória do teu nome. Nós abençoamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, os nossos irmãos, todos aqueles que ouvirão, ó Pai, este culto, que possam temer ao Senhor e se render aos teus pés para a glória do teu nome. Eu clamo, Senhor, em nome do Senhor Jesus, derrama a tua graça, derrama o teu favor, e que em todo tempo, ó Pai, sejamos bem-aventurados por causa da tua presença em nós. Cuida dos nossos, ó Deus, cuida dos idosos, cuida das crianças e nos favorece, Senhor, com a tua graça redentora. Para a glória do teu nome, ó Pai, muito obrigado. Dá-nos a tua bênção e nos enriquece com o teu querer, para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Lembrando, meus irmãos, que como há um ministério internacional de oração, para que oremos todos os dias, ao meio-dia, para que esta praga seja banida da nação, seja banida também do mundo. Eu quero te convocar para que todos os dias, ao meio-dia, tiremos um tempinho para orar e glorificar o nome do Senhor, para que este mal possa deixar a humanidade e as nações, e que haja paz, que haja vida, que haja saúde, que haja prosperidade para a glória do Senhor nosso Deus. Por isso eu te convido, seja um intercessor, seja alguém que se coloque à brecha para louvor e honra do Senhor nosso Deus e salvação do nosso povo. Eu te convido
faça parte deste ministério no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer você que esteve conosco, muito obrigado, que a bênção dos céus repouse sobre você, sobre toda a sua casa e que em tudo avancemos para mais uma semana. Se não pudermos nos reunir na semana que vem, mais uma vez estaremos aqui com o nosso culto online para abençoar a sua vida, abençoar as famílias e abençoar o povo brasileiro, para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez eu te convido a orar, entregando as nossas vidas, entregando a nossa nação e a nossa cidade nas mãos do Senhor nosso Deus. Pai, tudo é teu, Senhor, e para a tua glória. Por isso, ó Pai, nós colocamos nas tuas mãos a vida do povo brasileiro, as nossas autoridades, ó Deus, para que tomem, ó Pai, decisões prudentes, decisões, ó Deus, vinda do teu Espírito. Pai Santo, traz, ó Deus, a revelação dos céus, para que um homem descubra a cura, Senhor, para este vírus, para a glória do teu nome, de uma forma urgente, poderosa, que haja uma intervenção dos céus na terra e que alguém, Senhor, ministrado pelo teu Espírito, seja direcionado a esta grande descoberta. Eu clamo, Senhor, diante da tua presença, mas enquanto isso não acontece, Senhor, eu clamo, ó Deus, pelas nações. Que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre cada nação, trazendo, ó Deus, a tua bênção e que os infectados possam diminuir para a glória do teu nome. Que o Senhor cuide, ó Deus, de cada nação de uma forma maravilhosa e poderosa. Enquanto a nação brasileira, Senhor, esta nação, ó Deus, te serve. Essa nação, ó Deus, é uma nação que tem clamado pelo teu nome. Por isso, em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia deste povo. Pai Santo, estende a tua mão sobre este lugar, abençoa, ó Pai, o nosso presidente, abençoa, ó Pai, todos os ministros, especialmente, ó Pai, o ministro da saúde nesse tempo de crise, que a tua bênção seja com ele e sobre ele, que ele seja um homem guiado e dirigido pelo Senhor, e que através das mãos dele, Senhor, muitas vidas sejam poupadas para a glória do teu nome. Nós te pedimos, ó Pai, intervém na nossa nação, mas intervém também, ó Pai, na nossa cidade de Campo Grande. Intervém, ó Pai, na tua igreja, na Igreja Presbiteriana Independente Betel e em todas as denominações. Para a glória do Senhor, ó Pai, dá-nos a tua bênção, enriquece-nos, ó Deus, com o teu livramento, para que em tudo te glorifiquemos como Senhor das nossas vidas, porque tu és o único digno de todo louvor e toda adoração. Pai,